Abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 9. Vamos pensar um pouco nesse texto. 1 Reis, capítulo 9. Nós estamos caminhando em mais um livro da Palavra de Deus. Estamos aí no capítulo 9 de 1 Reis e quero avisá-los que domingo agora, à noite, permitindo Deus, nós vamos encerrar, depois de 3 anos, encerrar os estudos do Evangelho de Mateus. E eu já quero convidá-los para o estudo no Evangelho de João, permitindo Deus, não é? Mas, irmãos, 20 anos haviam se passado desde que Salomão iniciou as obras no templo e nas construções que ele fez para si. Ou seja, além de construir o templo de Deus em aproximadamente 7 anos e meio, Salomão gastou cerca de 13 anos para construir o seu palácio, o palácio da filha de Faraó e todo um conjunto de construções que tinham como objetivo ser a sede do governo na cidade de Jerusalém. Lá no capítulo 3 de 1 Reis, nós vamos observar Deus aparecendo para Salomão pela primeira vez. E lá, ele deu a Salomão a prerrogativa de escolher aquilo que ele gostaria de receber da parte de Deus. Salomão, então, olha para si, percebe que é muito inexperiente e pede a Deus sabedoria para governar o povo de Israel. Ele estava recém-chegado à posição de rei, havia sido colocado no trono há pouco tempo, e ele sabia da grande responsabilidade que pairava sobre ele no tocante a governar Israel. Lá no capítulo 3 de 1 Reis, nós observamos essa primeira aparição de Deus em sonhos a Salomão. Agora, depois de mais de 20 anos, Deus observando Salomão construir tudo aquilo que ele estava construindo, mais de 20 anos haviam se passado, e agora Deus aparece pela segunda vez a Salomão. Ele havia terminado todas as suas construções, e aqui, nos versículos 1 a 3, nós vamos ver então o que o Senhor vai dizer para Salomão nessa segunda aparição. Veja só, sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como ele tinha aparecido lá em Gibeon. E o Senhor lhe disse, preste atenção no que o Senhor vai dizer para Salomão: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então Deus está dizendo para Salomão o seguinte: ok, eu acompanhei todo o processo, ouvi a sua oração, fiz como você me pediu, abençoei a casa, coloquei ali o meu nome, mas havia uma condição. Essa condição está aqui a partir do versículo 4. Preste atenção, irmãos, porque isso vai ser muito importante. E se tu andares, olha a condição, e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei. Agora, observe, irmãos, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim
e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Eu aprendi uma coisa aqui, eu extraí daqui uma grande verdade, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe qual é? A verdade de que Deus não muda. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque se você observar o que o Senhor diz para Salomão, lá no capítulo 3 de 1 Reis, versículos 11 a 14, é muito semelhante. Leia comigo. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. Agora observe o que o Senhor vai dizer no versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então observe que na segunda aparição e na primeira aparição, Deus apresenta as mesmas cláusulas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que não muda. Entra época, sai época, entra século, sai século. Deus é o mesmo. E se Deus é o mesmo, a sua vontade também o é. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo onde aquilo que Deus prescreveu em sua palavra tem sido questionado. Irmãos, há um teólogo no Brasil muito famoso, eu mesmo já tive a oportunidade de ouvi-lo quando ele era mais ortodoxo. Eu participei de um congresso onde ele estava presente em 2011, se eu não me engano, 2012, em Águas de Lindóia, ouvindo esse teólogo, quando ele ainda estava envolvido com a ortodoxia bíblica. Esse teólogo, ele se desviou da vontade de Deus, e ele, num podcast, recentemente, ele é muito famoso, e ele é pastor de uma igreja em São Paulo, ele disse num podcast, recentemente, que a leitura da palavra de Deus precisa ser atualizada. E ele disse o seguinte: o que era para ontem não serve para hoje. Ele disse isso. E aí eu fico pensando na quantidade de pessoas que seguem esse camarada e que devem estar acreditando nisso. Porque é assim que Satanás trabalha. Satanás trabalha no alicerce. Satanás trabalha na base. E se ele consegue tirar do coração do crente a convicção de que a palavra de Deus não é tão imutável quanto se parece, e que ela é passível de ser questionada e atualizada e modificada, ele consegue destruir
a base da fé cristã, porque a nossa fé cristã, ela está totalmente enraizada nos fundamentos. Os fundamentos dos apóstolos, como nos diz Paulo, quando ele escreve lá para os Efésios. Então observe que vagarosamente Satanás vai conseguindo mudar a mentalidade de grandes homens, de grandes expoentes da fé, para que estes coloquem em xeque a palavra de Deus. Irmãos, há uma infinidade de versículos na palavra de Deus que nos mostram que ela é imutável, assim como o próprio Deus. Então, nós precisamos entender o seguinte: o que valeu para ontem, vale para hoje e valerá até a volta de Jesus. O que foi pecado ontem é pecado hoje e o será até a vinda do Senhor. Eu não tenho autoridade para bater o martelo e dizer que isso e isso precisa ser atualizado. Porque se eu faço isso, eu torno a palavra de Deus um livro qualquer. E é isso que o diabo quer. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns textos. Isaías 48. Veja só. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Eu tenho lá em casa, quem for lá em casa verá, eu tenho lá em casa um pé de maracujá, bonito, já deve ter dado para mais de 30 maracujá. Vai lá para você ver agora, tem cada maracujá chegando no momento de ser colhido lá em casa. E as flores não param de brotar. A minha esposa de vez em quando vai lá e faz alguma coisinha nas flores. De vez em quando aparece um zangão para fertilizar. Está lá o pé de maracujá. Mas eu já comecei a observar uma coisa. Já há galhos secos nele. Daqui a pouco ele vai morrer. Daqui a pouco ele vai deixar de produzir maracujá. Não é? Assim como também a gente observa as flores e as plantações. Elas surgem, elas brotam, mas elas morrem, elas secam, elas deixam de produzir, elas perdem a beleza. É por isso que Isaías está dizendo: seca-se a erva, murcha-se a flor. Isso sim, isso muda. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus não muda. O que muda são as estações, o que muda são as plantas, as flores, as folhas. Daqui a pouco as folhas começarão a cair, a vegetação vai mudar, o verde vai dar lugar ao amarelo, ao seco, até que começa a chover de novo. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é inalterada, ela não muda. Veja comigo Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai se cumprir. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meus irmãos, se a palavra de Deus muda, nós somos forçados a dizer que Deus também muda. Porque a palavra de Deus, ela vem de um Deus que não muda. Então, como é que um Deus que não muda pode pronunciar palavras que mudam? É incongruente, é inconcebível. Então, se Deus não muda e não há nele sombra de variação, aquilo que vem dele também não, principalmente a sua palavra. Veja só comigo Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Veja comigo Salmo 119, 160. A tua palavra, preste atenção, irmãos, a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O salmista não está dizendo, a tua palavra foi a verdade até um determinado momento. O salmista não está dizendo isso. Ele está dizendo, ela é.
a verdade desde o princípio. Marcos 13:31, muito parecido com Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe, irmãos, a imutabilidade da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Então, lá no capítulo 3 de 1 Reis, ele disse: se você obedecer os meus mandamentos, se você obedecer os meus juízos, você prosperará. Agora, no capítulo 9, ele vê tudo que Salomão fez. Ele olha para o templo, ele olha para os palácios, ele olha para tudo que Salomão construiu. E ele diz: ok, eu ouvi a sua oração, eu santifiquei a casa. Você pediu para que eu santificasse, eu santifiquei. Você pediu para que o meu nome estivesse na casa, ele está. Mas, se você não me obedecer, se você não cumprir os meus mandamentos, essa casa vai ser destruída. É interessante que nesse exato momento eu estou fazendo as minhas devocionais, eu estou lendo a palavra de Deus, estou em Jeremias. Hoje eu li o capítulo 28 e capítulo 29 de Jeremias. E é interessante que a tônica do livro de Jeremias é o quê? Jeremias avisando o povo de Israel, que no caso é a tribo de Judá, é a nação de Judá, é o reino do sul, que Nabucodonosor virá e os levará cativo para a Babilônia. E isso realmente aconteceu. No ano 586 a.C., Nabucodonosor levou os habitantes de Judá cativos para a Babilônia, destruiu o templo, destruiu Israel. E hoje, quando você vai em Jerusalém, o que é que você vê lá? Ruínas do templo de Salomão. Olha o cumprimento do que Deus disse a Salomão. Por volta de 900 a.C., ou seja, mais de 2.900 anos depois, nós podemos constatar que Deus cumpriu a sua palavra. Por quê? Porque não houve obediência em Salomão. É triste dizer isso, mas Salomão vai se perder, ele vai desobedecer a Deus. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui, comparando o capítulo 3 com o capítulo 9, é que Deus não muda. Então, se Deus não muda, nós não temos autorização para mostrá-lo como um Deus mutável. Eu não tenho autorização para mudar a palavra de Deus. Eu não tenho autorização para relativizar aquilo que o Senhor não relativiza. Eu não tenho autorização para suavizar aquilo que Deus não suaviza. Eu preciso, irmãos, entender a seriedade que envolve a pregação da palavra de Deus. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, é uma adequação aos novos tempos e os novos costumes que estão se estabelecendo. Então, muitos pastores, muitas igrejas, para não terem problemas futuros, estão abdicando da verdade da palavra de Deus e estão dançando conforme a música. Estão surfando na onda do progressismo, estão surfando na onda da modernidade, dos modismos, para não terem problema. É o tal do politicamente correto. Então nós precisamos entender o seguinte: com quem nós ficaremos? Com aquilo que a sociedade diz e dita, ou com aquilo que a palavra de Deus diz? Porque com as duas coisas é impossível. Se eu quiser ficar com a sociedade, eu tenho que abrir mão da palavra de Deus, porque são coisas incompatíveis. A verdade de Deus e os ditames da sociedade são coisas incompatíveis. Eu preciso fazer uma escolha. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é isso, que Deus não muda. E a segunda coisa está muito relacionada à primeira. Observemos, irmãos, o valor que Deus dá à sua palavra. Versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Observe só como Deus valoriza a palavra dele. Queridos irmãos, é triste, é lastimável, é vergonhoso o que tem acontecido hoje com o evangelho no Brasil. É uma coisa absurda. Eu não tenho outras palavras
para dizer a vocês, mas há cultos hoje que se dizem evangélicos, que são bizarros, que são aberrações, que são afrontas à santidade de Deus. É vergonhoso para nós. Aqui eu estou falando isso, eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo e não tenham isso como pedantismo da minha parte. Mas é triste para nós que nos pautamos pela seriedade, sermos muitas vezes colocados no mesmo bojo que esses que irresponsavelmente zombam da palavra de Deus. Porque é cada coisa mais bizarra do que a outra. Está tudo nas redes sociais. E eu tenho certeza de que você tem visto por aí alguns cultos que são verdadeiros stand-ups gospel, que arrancam risadas em muitas pessoas, mas em nós precisa arrancar lágrimas, porque é de chorar o que andam fazendo com o evangelho. Sabe por quê? Menosprezo pela palavra de Deus. Oséias vai dizer uma coisa muito séria: o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E essa hoje, irmãos, é a tônica da sociedade evangélica atual. O cristianismo de hoje, com suas exceções, é claro, graças a Deus por isso, é risível, é trágico, é algo que nos envergonha, porque tem havido um menosprezo claro pela palavra de Deus. A palavra de Deus não tem sido pregada, não tem sido respeitada, não tem sido vivenciada, principalmente dos púlpitos. É daqui que a palavra de Deus sai para alimentar a igreja. Os púlpitos hoje são verdadeiros picadeiros. Os pregadores de hoje são entretedores de bodes. É essa a verdade. Por quê? Porque tem havido menosprezo pela palavra de Deus. Olha como o Senhor valoriza a sua palavra, valoriza a sua lei. Há uma frase de Jerônimo, um dos grandes teólogos da igreja. Ele vai dizer o seguinte: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Entende? Outra frase de Martinho Lutero: a Bíblia é a rocha sobre a qual nossa fé é construída. Então, não pode haver um relacionamento santo, puro e verdadeiro com Deus, onde não há respeito pela palavra de Deus. Não nos deixemos enganar. Muito povo, há muitas pessoas, onde há um ajuntamento, não necessariamente é fruto da palavra de Deus. Porque não adianta você ajuntar 2.000, 3.000, 5.000 pessoas no lugar e não pregar a palavra de Deus para esse povo. É por isso que eu sempre tenho um princípio no meu coração. Não importa quantas pessoas estarão presentes no culto. Se 10, se 15, se 20, se 5, não importa. O que importa é que elas não podem estar numa igreja 1h20, 1h30, sem receberem alimento da parte de Deus. Isso é um pecado. Eu tenho 3 momentos nessa igreja onde eu preciso pregar para esse povo. Eu tenho na quarta-feira, eu tenho domingo de manhã, eu tenho domingo à noite. E é minha responsabilidade, e não somente minha, mas de todos os pregadores que estão aqui, dar alimento para a igreja, porque é isso que vocês vieram buscar, sim ou não? Vocês não vieram aqui para cumprir com um horário na agenda de vocês. Todos vocês que vieram aqui nessa noite e que voltarão domingo de manhã,
e que voltarão domingo à noite, e que estão nos pequenos grupos da igreja, vão lá com um objetivo: alimentar, receber alimento. E é um pecado, algo grave, quando o povo de Deus se reúne e não recebe alimento da parte de Deus. Recebe piadas, brincadeiras, coisas absurdas que andam acontecendo e vão para casa mais vazios, mais esfomeados do que quando chegaram. Mas a nossa responsabilidade é valorizar a palavra de Deus como Deus a valoriza. Mais uma coisa que eu aprendo aqui, agora nos versículos 7 a 9. Sabe o que eu aprendi? Deus não pode ser comprado. Veja comigo. Então destruirei a Israel, ou seja, se não houver obediência aos meus estatutos, destruirei a Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Não importa se era um templo bonito, majestoso, ornamentado, adornado, se não tiver obediência, vou lançar fora da minha presença. E Israel será por provérbio e motejo entre os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: porque fez o Senhor assim a esta terra e a essa casa. E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus. Olha só, porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito os seus pais e se apegaram a deuses alheios e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Irmãos, o nosso Deus não pode ser comprado com belas construções ou com belos ornamentos. Há muita coisa bela, bem feita, bonita por aí que não tem aprovação de Deus. Não adianta querer impressioná-lo com o belo se sua alma não é bela. Deus não está olhando para a beleza da arquitetura do nosso templo. Deus está olhando para a beleza do nosso coração. Deus está olhando para dentro de nós. Ele sabe quem somos nós. Não adianta você estar num lugar bonito, não adianta termos um culto bonito se o nosso coração não acompanha o que acontece do lado de fora. Entende? Você pode ser o maior dizimista da igreja, o que mais investe, o que mais trabalha na igreja, se não houver submissão à sua vontade, obediência a seus princípios, seu culto ou o que quer que seja, será rejeitado. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser simplesmente manipulado com aquilo que nós apresentamos a Ele e mostramos a Ele, não é? Através de ornamentos ou requinte. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Eu me converti numa igreja muito simples. Quando eu me converti em 1988, a congregação na qual me converti, quando eu entrei naquela congregação, naquele dia, numa quarta-feira fria do mês de abril de 1988, atendendo um convite de um amigo meu que não largava do meu pé. Já contei a história para vocês. Quando eu entrei naquela congregação, irmãos, tinha 5 ou 6 banquinhos de madeira, um filtro do lado esquerdo, o banheiro ficava assim à direita, e mais 2 banquinhos do lado direito, assim, perto dos bancos maiores, e uma salinha onde se reuniam as crianças. Não tinha requinte, não tinha tecnologia, não tinha microfone, não tinha violão, não tinha absolutamente nada, era uma casa comum na qual nós nos reunimos. Mas quando eu entrei naquela congregação simples, sem luxo, sem requinte, naquele dia, irmãos, uma inundação da graça de Deus caiu no meu coração. Deus estava presente naquele lugar. Porque Deus não está olhando prédio, requinte, tecnologia, ornamento. Deus não olha isso, ele não pode ser comprado. Ele está olhando aqui dentro de você. Ele está olhando para a sua alma, ele está olhando para a sua intenção, ele está olhando para o seu coração. Ele sabe se quando você está aqui, você realmente está aqui.
E ele sabe que se você está aqui por conta dele ou por conta de outro motivo. Não há como comprarmos o Senhor. Não há como simplesmente manipularmos o nosso Deus. Deus olhou para tudo que Salomão fez, principalmente o templo. Aquele templo belíssimo, maravilhoso. Ele disse: Salomão, tudo bonito, muito bem feito, você gastou um dinheiro nisso aí, mas se não tiver obediência a mim, eu vou desprezar, eu vou lançar essa casa fora da minha presença e ela vai ser destruída e Israel vai virar um motivo de vergonha para as nações, porque eu não posso ser comprado. Entende? Eu não posso ser comprado. Eu não posso simplesmente ser manipulado pelas suas boas intenções. Boas intenções para mim não bastam, Salomão. Eu quero ver o coração. Tem havido intencionalidade? Então essa primeira parte me ensinou isso. E aí nós vamos para a segunda parte. Não é? No restante do capítulo, irmãos, nós vamos observar algumas coisas estranhas em Salomão. Por exemplo, nos versículos 10 a 14, nós vamos tomar conhecimento de que Salomão havia pedido um dinheiro emprestado, não é? Um dinheiro emprestado para Hirão, rei de Tiro. Hirão havia emprestado ouro para Salomão, mas por quê? Salomão tinha à sua disposição 3.400 toneladas de ouro para construir o templo. 3.400 toneladas. Por que Salomão foi pedir dinheiro emprestado para Hirão? Talvez por conta da sua extravagância, porque nós já vimos que Salomão era extravagante. E aí o que é que Salomão faz? Pega 20 cidades de Israel e dá para Hirão. Quando Hirão vai ver as cidades, ele se decepciona. Porque eram cidades ruins, tão imprestáveis, que Hirão dá um nome para elas. Sabe qual o nome? Cabul. Imprestável, não serve para nada. Hirão então olha para Salomão e fala assim: Salomão, meu irmão, que cidades são essas? Então aqui eu vejo um Salomão que estava decepcionando um amigo. Ok, depois eles vão se acertar, Salomão vai pagar o que devia para Hirão, Hirão vai devolver as cidades, mas no primeiro momento você vai ver um Salomão que engana o seu amigo, né? Depois você vai ver nos versículos 15 a 19, Salomão se apropriando de um dinheiro e o pai da sua esposa, ou seja, ele era casado com a filha de Faraó. Esse Faraó vai matar muitos cananeus, vai pegar o despojo e vai dar isso como dote para sua filha. Salomão vai se apropriar desse dinheiro para fortalecer as fronteiras de Israel. E aí nós observamos um Salomão que se apropria de dinheiro fruto da violência. E depois, dos versículos 20 a 21, nós vamos ver Salomão se apropriando de força de mão de obra escrava. Ele vai transformar em escravos uma leva de gente que não era de Israel. Então observe que Salomão começa a mostrar falhas no seu caráter. O homem mais sábio que existiu, o homem mais rico que existiu, agora começa a demonstrar algumas falhas no seu caráter. Isso me ensina uma coisa muito importante, irmãos. Homens falham. É um erro, já falei isso em outros momentos, depositarmos nossa confiança em seres humanos, porque seres humanos falham. Seres humanos nos decepcionam. Seres humanos deixam a desejar. Seres humanos são seres humanos. E nós não devemos confiar neles como confiaríamos em Deus, porque mais cedo ou mais tarde, aqueles seres humanos mostrarão as falhas que existem neles, porque todos nós somos imperfeitos. Nós devemos nos esforçar para sermos dignos de confiança? Devemos. Mas não se assuste se você falhar com alguém, porque você é um ser humano. E eu não posso olhar para seres humanos e estabelecer a minha fé e o meu relacionamento com Deus com base naquilo que o outro faz comigo, porque eu vou me decepcionar. Eu vou falhar.
e eu vou ter pessoas nas quais eu confio que vão falhar comigo. Eu poderia, não vou fazer isso agora, mas eu poderia aqui contar para vocês uma meia dúzia de situações onde pessoas me decepcionaram, pessoas falharam comigo ao longo da minha vida. Porque seres humanos são assim. Então, quando você lê a parte final do capítulo 9, você vai ver Salomão cometendo falhas, decepcionando o amigo, se apropriando de um dinheiro indevido, transformando pessoas em escravas. Você vai ver um Salomão cometendo erros aqui e ali, porque por mais que as pessoas tenham a nossa admiração, cuidado, mas hora menos hora, essas pessoas vão falhar. E nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. É por isso que hoje há tantas pessoas decepcionadas com a igreja, há tantas pessoas decepcionadas com o pastor. Por favor, irmão, eu tenho me esforçado para corresponder à sua expectativa, mas vai ter um momento que eu não vou conseguir, porque eu sou um ser humano. Então não esteja na igreja olhando para pastores, não esteja na igreja olhando para pessoas, porque você vai se decepcionar. Olhe para Cristo. Há um hino no nosso cantor cristão que fala isso. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. Então nós temos que olhar para Cristo. Cristo não. Cristo nunca nos decepciona. Ok? Joia. Vamos aprender algumas coisas aqui? Algumas aplicações para a nossa vida. E eu depois vou terminar com algumas cristologias. Eu disse que esse texto fala muito de Jesus, não é? Primeira coisa que eu preciso aprender: devemos ser íntegros e obedientes. Deus se agrada disso. Você quer orar e você quer que Deus ouça as suas orações? Seja íntegro, seja obediente. Esforce para ser obediente a Deus. Essa é a condição para Deus nos ouvir. Por que é que Deus muitas vezes não ouve nossas orações? Porque muitas vezes não tem havido integridade, não tem havido obediência em nós. Lá quando Jesus curou o cego de nascença, perguntaram para ele, não é, se ele era cego mesmo. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim: dizem que Deus não ouve a pecadores, mas se esse é temente a Deus e faz o que ele manda, a esse ele ouve. Você quer orar e ter o privilégio de realmente ver Deus ouvindo a sua oração? Você quer ser ouvido por Deus na sua oração? Seja íntegro. Há uma mulher chamada Brené Brown. Ela disse o seguinte: a integridade é escolher coragem sobre conforto, escolher o que é certo em vez do que é divertido, rápido ou fácil, e escolher praticar nossos valores em vez de apenas professá-los. Isso é integridade. Seja íntegro, seja obediente, e Deus ouvirá a sua oração. Eu não sei qual será a resposta. Não me coloque em maus lençóis aqui, porque depois você vai estar pedindo a Deus alguma coisa, ele vai dizer não para você, e você vai dizer: aí, pastor, eu tenho me esforçado, e Deus... Não é isso. Porque ouvir a nossa oração e atender a nossa oração são coisas diferentes. Eu prefiro 1000 vezes que Deus me ouça e diga não, do que Ele não ouvir a minha oração. E você? Porque até o não de Deus é bênção para nós. Então, que Deus me diga 1000 nãos, mas que Ele me ouça cada uma das 1000 vezes que eu orei, do que simplesmente eu orar 1000 vezes e Ele não me ouvir. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo aqui: não menospreze a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos. A vida com Deus é uma via de mão dupla. Deus quer te ouvir, mas Ele também quer ser ouvido. Nosso relacionamento com o Pai não é só, em seu relacionamento com o Pai, não é só você quem fala. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Orar é algo extremamente necessário na vida do cristão.
devemos orar, e devemos orar muito, devemos falar com Deus o tempo todo. E todas as vezes que você for falar com Deus, Ele ouvirá você, Ele estará ali ouvindo você. Se você estiver vivendo uma vida de obediência e comunhão, Ele ouvirá você. Mas Deus também quer que você o ouça. Então não adianta você ter uma vida de oração, mas não ter uma vida de devoção, de leitura da palavra, porque Deus também quer falar. Quem disse que é só você que fala? Deus também quer falar com você. E quando é que Deus fala conosco, irmãos? Quando nós estamos diante dele, lendo a sua palavra. Augusto Nicodemos disse uma coisa muito interessante, né? Augusto Nicodemos, a frase não está aqui, ela me veio à cabeça agora. Ele disse assim: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia. John MacArthur diz, se não está no 60, eu creio que é John MacArthur mesmo, não tenho muita segurança, mas eu creio que foi John MacArthur. Ele diz, se não está nos 66 livros da Bíblia, Deus não disse. Entende? Então, se você realmente quer se comunicar com o Senhor, você precisa estar pronto para falar, mas você também precisa estar pronto para ouvir, porque Ele também quer falar. Ele também quer falar com você. Me lembro de Samuel, não é? Lá no tabernáculo, e de noite Deus chama Samuel. E aí Samuel pensa que é Eli, e vai falar com Eli 3 vezes, e Eli vai e entende, não, é Deus querendo falar com ele. Então vai lá, Samuel, quando te chamar de novo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Há momentos em que você vai falar com Deus, e depois que você falar com Deus, diga assim, Senhor, terminei de falar, falei tudo que eu tinha para falar, agora eu quero te ouvir. E vai ler a palavra de Deus e vai entender a vontade de Deus para a sua vida. É isso que Deus está mostrando para Salomão aqui. Salomão, você falou, eu ouvi tudo que você disse. Atendi a sua oração, santifiquei a casa, coloquei meu nome nela, ok. Agora preste atenção, meu filho, eu também quero falar. E se você ouvir o que eu tenho para dizer, e se você aprender acerca do que eu tenho para dizer, e se você me conhecer naquilo que eu digo, eu vou dar continuidade a tudo isso que eu prometi para você. Eu pergunto para os irmãos, como é que tem sido a nossa escutatória no tocante a Deus? Nós temos dado a Deus a oportunidade de falar conosco? Ou você só ouve Deus dizer para você, bom dia, boa tarde? Você tem realmente tido no seu dia um tempo para sentar, abrir a sua Bíblia e falar assim com o Senhor, Senhor, estou aqui pelos próximos 30 minutos, estou aqui pela próxima hora, estou aqui diante do Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer falar comigo? E vai lendo a palavra de Deus. É assim que tem sido a nossa vida, irmãos. Ou você tem dito para Deus, em outras palavras, o seguinte, Senhor, falei, agora fala rapidinho o que o Senhor quer dizer, que eu tenho que trabalhar. É assim que tem sido? Ah, irmão, se é assim, que lástima, porque nós estamos perdendo muito. Outra coisa que eu aprendo aqui, preste atenção nisso, faça o que tiver de ser feito, porque precisa ser feito, e não almejando recompensa. Interessante que Hirão, rei de Tiro, ele ajudou a construir o templo de Salomão. Ele ajudou, mas a intenção dele não foi ajudar Salomão a construir o templo porque ele amava o Senhor. O que ele queria? Ele queria alguma coisa de Salomão. Ele queria que Salomão o recompensasse. Não, eu te empresto dinheiro, quanto que você precisa? Ah, eu preciso de tantas toneladas de ouro, sem problema. Vou te oferecer aí alguns talentos de ouro, mas eu vou querer algo em troca. E Salomão dá a ele 20 cidades. Cidades ruins, mas deu a ele 20 cidades. Ah, irmãos, Hirão me mostra aqui o que não fazer. Não é? Olhando o que Hirão fez, eu entendo o que eu não preciso fazer, o que eu não devo fazer. E me mostra que eu preciso agir de forma diferente. Irmão amado, irmã amada, faça o que tem que ser feito na igreja,
mas não para receber alguma recompensa do Senhor, porque você já recebeu. O pagamento com o Senhor é adiantado. Deus já nos recompensou há muito tempo. Agora é hora de cumprirmos com a nossa parte. Faça, mas faça por amor, por gratidão. Não faça para receber algo de Deus, não faça simplesmente utilizando isso como uma moeda de troca, que é o que mais acontece hoje no evangelicalismo brasileiro. Faça porque você realmente precisa fazer. Porque o amor de Deus é tão grande por mim e eu preciso de alguma maneira retribuir esse amor. Então faça. Mas não faça para obter. Faça porque você já obteve. Não vá na onda de Irão porque está errado. Irão fez, ajudou, se empenhou, mandou madeira de cedro, mandou ouro. Eu quero algo em troca. Quantas vezes nos parecemos com Irão? Achamos que merecemos as bênçãos porque fazemos isso ou aquilo na igreja. Até mesmo o dízimo que nós devolvemos na igreja, se ele é devolvido nessa condição, nós estamos errando. Porque o dízimo que nós devolvemos na igreja é produto da nossa gratidão, porque nós passamos 30 dias na abundância, sim ou não? 30 dias usufruindo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, dormindo numa cama quentinha, tomando um banho quentinho, vestindo uma roupa limpa, debaixo de um teto, indo trabalhar, recebendo pagamento no final do mês. Deus cuidou de mim durante todos aqueles 30 dias, não me faltou absolutamente nada. Chega no início do mês, 5º dia útil, eu vou agora retribuir o que Deus fez por mim. E existem várias formas de fazer isso. Uma delas é contribuindo, outra é servindo. Se o meu servir a Deus é condicionado àquilo que Ele vai me dar, não é bênção, é pagamento. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Última lição que eu aprendo aqui e vou para a cristologia. Deus não se vende por um culto bonito ou bem organizado, nem toda beleza tem a aprovação de Deus. Veja o que Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24 vai nos dizer. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Ainda que me ofereçais holocaustos, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Sabe, irmãos, eu digo para vocês, Deus não se vende. É o nosso coração, é a nossa intenção, é a nossa vida que atrai a atenção dele. Por isso é uma grande responsabilidade para nós, é uma grande responsabilidade para mim, enquanto pastor dessa igreja, enquanto pregador do evangelho nessa igreja. Eu posso ser o melhor pregador de todos os tempos, mas se eu não tiver uma vida diante de Deus, cada palavra que eu proferir cairá por terra. Não será levado ao coração, porque não haverá agir do Espírito Santo de Deus. O grupo de louvor dessa igreja pode cantar maravilhosamente bem, podemos ter um vocal maravilhoso, podemos ter instrumentistas que tocam muito bem. Se nossa vida não estiver diante de Deus, durante os dias da semana, todo o nosso louvor serão apenas letras vazias, colocadas diante da igreja com uma melodia, só isso. Porque Deus não se deixa levar pelo belo, se nós não formos belos por dentro. Primeiro Ele está olhando o nosso coração, para depois olhar aquilo que acontece pelo lado de fora. Deus não se vende. Esse texto me fala 3 coisas acerca de Jesus. 3 coisas. 3 cristologias aqui. Primeira delas,
No texto de 1 Reis 9, vemos Cristo sendo exaltado pelo Senhor. Preste atenção. Uma vez que Cristo é a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, e como tal, deve estar no centro de tudo. Salomão não teria a aprovação de Deus se não houvesse obediência à palavra, assim como Deus não aprovará aquele que não obedecer seu filho. Desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Cristo. Tanto é que no Evangelho de João, como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo é chamado de palavra de Deus na Bíblia. Então, se eu desprezo a Bíblia, eu estou desprezando a Jesus. Entende, irmão? Segunda cristologia do texto. Diferentemente de Salomão, que decepcionou a Irão, Cristo nunca nos decepciona. Ele não tem 20 cidades para nos dar, mas tem uma que vale mais do que todas as cidades do mundo, na qual moraremos. Além do mais, não há nada que venha de Cristo que não seja infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Salomão decepcionou Irão. Jesus Cristo não nos decepciona. Diga para mim uma coisa que Deus deixou a desejar na sua vida. Diga para mim uma coisa que Cristo não fez na sua vida. Terceira coisa que eu aprendo de Jesus aqui. Diferentemente de Irão, que queria uma recompensa por ter cumprido a missão dada a ele por Salomão e desprezou as cidades que lhes foram entregues, chamando-as de Cabul, imprestáveis, Cristo cumpriu a missão dada a ele por seu Pai, recebendo a nós, vocês concordam? Os verdadeiros imprestáveis como irmãos. Ele não nos chama de Cabul, ele nos chama de irmãos. Eu sou Cabul, você é Cabul, mas Deus nos quer mesmo assim. Irão não. Irão chegou diante de Salomão e falou: que cidades são essas, meu irmão? Cidades imprestáveis são essas. Mas Cristo olhou para nós, mesmo sendo nós imprestáveis, e Ele nos quis. Ele nos quis, Ele quer você. Não importa se você é isso ou aquilo, Ele quer você. Eu aprendo isso nesse texto. Que o Senhor seja glorificado, irmão. Semana que vem, permitindo Deus, eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 10, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão. Tem muita coisa ali para a gente aprender. Mas vamos orar? Deus, obrigado por ter falado conosco e por ter nos ensinado tantas coisas como o Senhor nos ensinou hoje. Aceita, Senhor, a minha gratidão. Aceita o meu louvor, aceita a minha adoração. E que em nome de Jesus Cristo o Senhor seja glorificado por todas as coisas. E em nome de Jesus Cristo, a cada dia possamos amá-lo mais, valorizá-lo mais, desejá-lo mais e servi-lo com base nesse amor, não naquilo que o Senhor tem nos dado. E realmente o amor seja a força motriz do nosso serviço. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que aprendemos aqui. Seja glorificado o nome de Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém.